Olá, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série Identidade. Hoje nós vamos aprofundar mais no tema do primeiro temperamento, tá? Hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre quem é o sanguíneo, né? Quais as coisas, como que a gente vai identificar se somos de fato sanguíneos, né? Quais são as maiores características que um sanguíneo tem e qual é a maior pedra no sapato do sanguíneo. Eu vou me dedicar a te ajudar a encontrar saídas para melhorar aquilo que você tem dificuldade, né? Por ser algo natural em você. Então eu vou te ajudar a dar algumas saídas para isso, a ter algumas saídas para isso e também te ajudar a identificar, né? Se observar, perceber se de fato as suas características são condizentes com as do sanguíneo ou se não. E aí, se não for, existe ainda mais 3 vídeos, né, que nós vamos abordar aí os demais temperamentos. Então, vamos iniciar. Se nós pudéssemos destacar, né, as principais características de um sanguíneo é uma pessoa extrovertida, então naturalmente é uma pessoa que alegra o lugar onde ela está. Onde ela chega, as pessoas percebem que o sanguíneo chegou. Isso não necessariamente significa que todo sanguíneo chega lá gritando no lugar, não é exatamente isso. Mas é aquela pessoa que transmite alegria para as outras pessoas, né? Que faz as pessoas rirem. Enfim, a marca, né, suprema do sanguíneo é essa, é ser extrovertido. Outras 2 características que o sanguíneo pode ter é ser extremamente inquieto e muito desorganizado. É claro que existem sanguíneos uns ou outros que conseguiram organizar isso, né? Que conseguiram superar essa característica, né? Esse defeito. Mas, na sua grande maioria, os sanguíneos são inquietos. Então, eles não conseguem passar muito tempo fazendo exatamente a mesma coisa, né? Ou então, em um lugar, eles estão sempre andando, sempre se movimentando, sempre tomando a iniciativa para fazer alguma coisa. Essa é uma característica primordial de um sanguíneo. A segunda, como eu falei, seria a desorganização. O sanguíneo ele tende a ter muita dificuldade em organizar, né? A se organizar, principalmente os seus horários. Então, se o sanguíneo não tiver uma sequência muito definida de coisas que ele precisa fazer durante os seus dias, a probabilidade de que o sanguíneo se desvie ao longo do dia, né, ou enfim, das tarefas, é muito grande. Por esse detalhe, né, por ser desorganizado. E aí, talvez, uma das partes mais importantes para determinar se você é ou não sanguíneo é o quanto você tem de paciência. Normalmente, os sanguíneos, eles são daqueles que acontece alguma coisa e eles explodem muito rápido. Em questão de segundos, o sanguíneo já devolve o que foi falado, já responde, né? Eles estão sempre à frente, assim, eles estão sempre tentando tomar a iniciativa, falar primeiro, falar até demais. Só que, o que vai diferenciar um sanguíneo de um colérico, né? Só para que você tenha um norte aí nessa questão. Muitas pessoas têm dificuldade de diferenciar se são sanguíneos ou coléricas. O colérico também explode muito rápido, mas ele demora um tempo para perdoar, né, para esquecer aquilo que aconteceu. O sanguíneo não. Na mesma intensidade que o sanguíneo explode, ele esquece. Então, em 5 segundos ele explodiu, em 5 segundos ele já esqueceu, ele já está vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Ele vive o resto da vida dele como se nada tivesse acontecido. Então, essas são características importantes de um sanguíneo e que, se você se identifica com alguma delas, a probabilidade de você ser sanguíneo é muito alta. Mas tá bom, vamos passar para o ponto em que nós sanguíneos temos dificuldades, né? E já entreguei o meu temperamento. Eu não ia entregar meu temperamento, eu ia deixar vocês depois adivinharem, mas já entreguei meu temperamento. Então vamos lá. O sanguíneo, basicamente, tem muita dificuldade em se
se manter naquilo que começou a fazer. Então nós temos uma tendência gigantesca à procrastinação, a não finalizar os nossos projetos, né? A começar muitas coisas e não conseguir finalizá-las. A gente tende a adiar o fim. Por quê? Porque nós sanguíneos, a nossa natureza, ela busca o prazer. Então, quando a gente chega em determinado momento, né, do dia, ou da atividade, ou do projeto que a gente iniciou, e a gente simplesmente não gosta do que está acontecendo, ou aquilo já não está mais nos dando prazer, nós temos a tendência de querer acabar, de querer finalizar, né, de desistir. Então, uma característica ruimzinha do sanguíneo é de desistir no meio do caminho. E isso faz com que nós sanguíneos temos muita dificuldade de confiar em nós mesmos, né? E nos nossos valores, confiar que nós podemos realizar as coisas. Por quê? Não porque nós somos fracos e incapazes, mas porque nós já sabemos desse nosso pezinho na inconstância, que faz com que a gente não consiga finalizar nada do que a gente inicia. Então, se você é sanguíneo, melhor, se você é sanguíneo, você sabe do que eu tô falando. Talvez agora, na sua cabeça, você esteja pensando, nossa, eu sou muito assim. E achou, né, e passou sua vida inteira achando que, na verdade, era porque você era uma pessoa que não se dedicava às coisas. Mas não é bem assim. Como nós falamos no primeiro vídeo, os temperamentos, eles nascem com a gente. Nós não escolhemos o temperamento que nós vamos ter, né? Nós não escolhemos o que a gente vai... O que vai determinar, né, nas nossas características. Então, é como se a gente já nascesse predestinado a fazer algumas coisas. Infelizmente, a inconstância está dentro da vida do sanguíneo. Mas aí, Natália, tudo bem, eu já entendi, eu sou sanguínea, já me identifiquei como sanguínea e eu sou super inconstante. Eu tenho muita dificuldade em terminar os meus projetos, eu detesto rotina, nunca consigo me organizar, sou muito desorganizada, sou extremamente inquieta. O que você pode fazer? Existem duas coisas que nós podemos utilizar, né, no nosso dia para que a gente consiga trazer para a nossa vida a constância. Primeiro ter uma lista de coisas do dia e priorizá-las. Por exemplo, se você sabe que hoje o dia vai ser super corrido, ou não, ou simplesmente existem coisas que você precisa fazer, mas que se você não tiver ali escrito ou algo na sua agenda, você vai esquecer, é importante que você anote. Isso vai do ligar para uma pessoa a terminar de lavar o banheiro, ou arrumar o guarda-roupa, ou entregar um projeto, ou começar uma leitura. É importante para o sanguíneo que ele determine, até se for possível, o tempo que ele vai levar para fazer cada tarefa daquele dia. Por quê? Porque faz com que ele saiba por onde começar e a forma que vai terminar. Então, sempre que você iniciar alguma coisa, que você precisa de alguma coisa, vamos dizer assim, chegou o final do dia, você vai parar e vai pensar tudo que você vai fazer no próximo dia. Pega um caderninho e anote tudo que você precisa fazer no outro dia. E coloque prioridades, tá? Não é legal também para um sanguíneo fazer uma lista gigantesca de atividades, porque isso tem que fazer com que ele procrastine nelas. O que é interessante é que você pense aquilo que é prioridade no seu dia, aquilo que você precisa realmente fazer e aquilo que você vai conseguir fazer no dia. Para que você consiga finalizar, né? Concluir todas as tarefas que você determinou. Então, para o sanguíneo, o negócio é pouco e bem feito. Se a gente tenta fazer mais do que a gente consegue, ou além do que a gente, né, sabe que vai conseguir fazer, a nossa tendência é nem começar e nem terminar nada do que a gente se propôs a fazer. Então, basicamente, é esse o primeiro passo. O segundo passo é ter um plano de vida. É muito importante que o sanguíneo saiba onde ele está, né, o que ele vive, o pontapé onde ele está hoje, a vida dele está hoje, e saiba exatamente aonde ele vai querer chegar. Então ele precisa ter isso muito bem traçado, assim como no dia a dia,
né? Assim como as metas do dia, a vida do sanguíneo também precisa ser meio que milimetricamente planejada, para que você consiga saber onde você está, aonde você quer ir e qual o caminho que você precisa percorrer para chegar até lá. E aí você vai conseguir finalizar aquilo que você pensou e vencer a inconstância, né? Porque você pode perguntar, Natália, mas se isso está em nós, como que a gente pode fazer? Amadurecendo, gente. Entendendo, reconhecendo, visualizando que isso faz parte da sua vida, mas não aceitando ser assim. Então, o convite que eu poderia dizer para você hoje é: olha aquilo que você tem como uma característica negativa em você, né? Qualquer uma dessas que eu falei, e mude. São simples. Eu sou muito constante, o que eu faço? Comece a ser constante. Faça uma lista do que você vai fazer durante o dia, faça uma lista do que você quer para a sua vida. Muitas vezes o sanguíneo ele é esquecido, então às vezes o sanguíneo passa uma vida inteira sem ligar para alguém, né? E aí a outra pessoa acredita assim que para o sanguíneo não importa, que a outra pessoa não importa, mas não é. É porque o sanguíneo é tanta coisa, ele é tão inquieto, né? Nós somos tão inquietos que chega a determinado momento que a gente nem sabe mais o que a gente está fazendo, a gente só está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Se você é sanguíneo, você vai se identificar muito com isso. Às vezes a gente está num lugar fazendo uma coisa, e aí a gente vai para outro lugar, começa a fazer outra coisa, mas a gente nem terminou o que começou a fazer primeiro. E isso vai sendo acumulado, né, durante o nosso dia. Então, são várias tarefas que nós iniciamos e não terminamos. Por quê? Porque chega na parte chata da tarefa. E como nós somos tendenciosos ao prazer, a gente busca o prazer. Se o prazer não vem, a gente elimina. Então, dentro dos 7 pecados capitais, dentro dos 7 vícios, né, que todos os seres humanos têm, nós temos 2, né, os sanguíneos têm 2 que são características predominantes dele, que são a luxúria. Então, nós sanguíneos temos uma tendência gigantesca a tender à luxúria. O que seria a luxúria? É buscar o prazer que o mundo tem. Como eu vinha falando, nós buscamos o prazer que existe no mundo. Então, se o mundo não nos dá prazer, a nossa tendência é fugir do mundo, né? É sair do mundo. É se colocar fora daquela realidade, para que a gente não precise sofrer. E o segundo é a gula. Então, a gente, não somente no sentido da comida, né? Mas sim também no sentido da comida, mas o sanguíneo, ele quer colocar tudo para dentro. Então, mesmo que não caia, ele está comendo, né? Mesmo que não dê para fazer, ele está fazendo. Por quê? Porque existe essa tendência, né? A querer fazer além do que consegue, a querer comer além do que consegue, a querer realizar além do que consegue. E muitas vezes isso se arrasta até para os relacionamentos do sanguíneo. Então o sanguíneo começa a se doar demais para as outras pessoas, começa a dar tudo dele, tudo que ele pode, às amizades, né, aos relacionamentos de uma forma geral, e acaba que ele se coloca tanto, né, no posto de querer agradar os outros, que se perde dentro dele mesmo. Então, muitas vezes os sanguíneos são sozinhos. Apesar de serem pessoas extrovertidas, apesar de serem pessoas alegres, né? Apesar de serem pessoas comunicativas, são sozinhos. Por quê? Porque entram nesse patamar de querer agradar as outras pessoas e no meio do caminho acabam se perdendo. Não sabem, de fato, quem são mais, né? E as pessoas não se identificam e não se conectam com pessoas que não são verdadeiras. É como se nós humanos tivéssemos uma anteninha. Quando a gente vê que a pessoa está sendo além do que ela deveria, ou que não é aquilo que ela mostra, a gente já passa a se afastar. Então, são esses dois vícios, né, que nós temos que respirar fundo e enfrentá-los. Porque a gente pode justificar, obviamente, os nossos erros sobre qualquer coisa, sobre qualquer justificativa. Mas a gente pode também parar, perceber que nós estamos errando, ou por que estamos errando, aonde nós estamos errando, e procurar evoluir. E para que a gente possa finalizar a parte dos sanguíneos, eu quero focar na espiritualidade do sanguíneo. Quando eu falo para vocês que os sanguíneos precisam ter tudo muito bem escrito, isso entra também na espiritualidade. Nós temos muita dificuldade de nos manter constantes na oração. Então, dentro do nosso dia, dentro das tarefas do nosso dia, dentro do nosso plano de vida, precisa estar muito bem descrito os horários que nós temos que
fazer as nossas orações, que tipo de oração vai ser feita. É importante para o sanguíneo jejuar. Para quê? Para que ele consiga controlar o instinto, que é um dos mais fortes que existe dentro dele, né? Então, é importante que o sanguíneo mantenha a vida espiritual dentro da rotina dele, para que quando aparecer algo mais prazeroso, né, algo que ele prefira fazer, ele não fuja da espiritualidade, né, não fuja ali do seu momento de intimidade com Deus. E uma dica, né, finalizando, quando você começar a se aproximar, né, de Deus e ter intimidade com Ele, comece a observar se você está se aproximando de Deus por quem Deus é, porque você quer ter mais intimidade, porque você quer ser uma pessoa melhor, porque você quer ter mais contato com Deus, ou se você está se aproximando de Deus para satisfazer um desejo seu. Isso também é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque, como eu falei, se nós não lidamos com as coisas de forma madura, né? Se nós não queremos evoluir e passar a viver a nossa vida baseando naquilo que nós temos, que queremos sentir, né? De prazer, de desejo, daquilo que nos traga uma emoção, uma alegria. Infelizmente, nós entramos, né, num abismo. Porque não só de alegrias e de prazeres existe, né? A gente vai conseguir viver nessa vida. Então, o que eu poderia dizer para você, sanguíneo? Consiga colocar numa balança. Tente buscar o equilíbrio para as coisas que você vive na sua vida hoje. Se você não é sanguíneo, mas convive com um sanguíneo, olhe com mais amor para esse sanguíneo e tente ser para ele a âncora que o devolve à realidade, que o puxa para a realidade, né? Não queira tirar o sanguíneo tirar do sanguíneo a característica, as maiores e principais características que ele tem. Se o sanguíneo é expressivo, não queira mandar o sanguíneo se calar, né? Se o sanguíneo é muito extrovertido e inquieto, não seja a pessoa que manda ele ficar quieto. Você está destruindo, né, a autoestima do sanguíneo. O que você precisa fazer é ser um caminho de amor, né, de paciência, para ajudar esse sanguíneo a voltar à realidade, a olhar não apenas para o que ele quer, né, para as necessidades dele, mas para as necessidades do outro. E assim a gente finaliza aqui a primeira parte, né, falando sobre os sanguíneos. Me conta aí, você é um sanguíneo igual eu? Ou você acha que tá mais para um colérico? Até o próximo vídeo. Tchau!